Olá, tudo bem? Hoje é um dia de sábado e hoje não temos reflexão, mas sim a narrativa de um testemunho. E eu quero, para ilustrar essa narrativa que eu vou fazer, ler o versículo 3 do capítulo 1 do profeta Jonas, que diz assim, só parte do versículo, a parte inicial. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. E hoje, do alto dos meus 81 anos de idade, eu volto minha memória ao passado, há mais de 50 anos atrás, há mais de 50 anos passados, eu vivi um período muito sombrio da minha vida espiritual, aonde eu queria abandonar os caminhos do Senhor e comecei a enveredar por caminhos tortuosos, né? Não queria mais o ministério, não queria mais pregar o Evangelho, queria viver minha vida da forma carnal, pecaminosa. E nós sabemos o que acontece quando a pessoa que é convertida, que tem uma experiência com Deus, envereda por esses atalhos, por esses caminhos. O inimigo vai se assenhorando da vida. E eu morava nessa época na Rua Clélia, num predinho pequeno de 3 andares, eu morava no último andar, e ali eu só posso dizer que o inimigo preparou um casal de irmãos porque era um irmão e uma irmã, que morava na porta em frente. E fizemos uma amizade e essas pessoas começaram a ser usadas nas mãos do inimigo. Fizemos uma amizade, eles vinham sempre no nosso apartamento, gostavam muito de jogar baralho. Eu que não jogava baralho comecei a aprender e foi uma época que eu comecei a me desviar realmente do Evangelho, né? E a gente jogava, ficava às vezes até de madrugada jogando, e eles pediam cerveja, eu comecei a bebericar um pouco. Eu nunca bebi, nunca tive o vício da bebida, né? Mas naquela época a coisa foi se agravando, eu tomando aquele comportamento, e eu sentia no meu coração o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falando no meu coração, falando na minha mente, que eu estava errado e que Deus estava se desagradando daquilo, né? Mas eu resistia ao Espírito de Deus, eu resistia àquela voz interior que falava no meu coração que aquele caminho que eu estava tomando era um caminho errado, né? Mas eu não queria ouvir, eu queria continuar naquela empreitada, desesperada, me afastando cada vez mais do Senhor, e cada vez mais eu sentia Deus apertando o meu coração, apertando os meus sentimentos e dizendo que era para mim parar com aquilo, mas eu não conseguia, eu não tinha mais forças, né? E assim foram alguns meses, algum tempo, não me lembro quanto, faz muitos anos mesmo, né? E eu me desviei completamente, praticando coisas que desagradavam a Deus, né? E abandonando os caminhos do Senhor e querendo seguir em frente, mas sempre ouvindo a voz de Deus falando comigo. Até que uma noite nós tínhamos ficado jogando com esses vizinhos, né? E bebendo cerveja, tomando cerveja, fazendo coisas inconvenientes, falando bobagem, até que eles, quase de madrugada não digo, mas uma meia-noite foram embora para o apartamento deles e a gente estava se recolhendo, quando de repente, passado uma meia hora, 40 minutos que eles tinham saído, tocaram a campainha, bateram na porta, né? E eu sempre sofrendo aquele sentimento de Deus me tocando, né? Eu sabia que eu estava errado, que eu estava errando e que Deus estava me cobrando. Aí nessa noite bateram na porta, né? Tocaram a campainha. Eu fui abrir. Quando abri, não precisava dizer nada. Eram 2 mulheres que só pela aparência eu sabia que eram aquelas mulheres crentes, né? Bem crentes, com blusinha fechada até em cima, um coque no cabelo, Bíblia debaixo do braço,
Quando eu abri a porta, uma olhou para a outra e disse: é ele. Eu disse: o que está acontecendo? Porque eu não conhecia aquelas mulheres, né? Não sabia quem eram, o que elas estavam fazendo ali, o que elas queriam. Eu digo: pois não, o que está acontecendo? Aí uma delas colocou o dedo no meu nariz e disse assim: nós estávamos numa vigília, nós somos servas de Deus, estávamos numa vigília orando, quando Deus revelou para essa irmã esse endereço, esse apartamento, e nos indicou para trazer uma mensagem para o senhor. Eu digo: uma mensagem para mim? Ela diz: assim diz o Senhor, volte-se, arrependa-se do caminho que você tomou. Deus está cobrando e Deus está dizendo: volte-se, arrependa, ponha a sua vida reta diante de Deus, porque se você não fizer isso essa noite, você não vai amanhecer para ver o dia. Eu disse: mas espera um pouquinho, quem mandou dizer? Elas disseram: trouxemos o recado do Senhor para você. Arrepende-te e retorna aos caminhos do Senhor, porque se você não fizer isto hoje, você não verá o sol amanhecer. E viraram as costas e desceram a escada, e eu fiquei assustado, perplexo, chocado com aquilo, né? Eu digo: mas senhora, irmã, elas não responderam, desceram as escadas rapidinho e foram embora. Aquelas duas mulheres, aquelas duas servas de Deus que eu nunca mais vi na minha vida, não sei quem eram, não sei o nome, nunca tinha visto, chegaram na porta do meu apartamento por uma revelação que elas receberam na Vila Cachoeirinha, numa vigília que elas estavam fazendo com outras irmãs, quando Deus revelou o endereço do meu prédio, do meu apartamento, revelou, só não revelou o meu nome, mas revelou a minha pessoa. Eu recebi esse recado de Deus e fiquei atônito, fiquei chocado com aquilo, né? Quando eu fechei a porta, me veio um peso de temor e de terror sobre meu coração, porque Deus misericordiosamente tinha ido me arrancar daquele caminho pelo qual eu tinha enveredado. Meu coração tremeu, eu desfiz tudo que precisava ser desfeito, joguei no lixo tudo que precisava ser jogado. Tinha uma garrafa de cerveja, despejei na pia, me desfiz de tudo, fiz uma limpeza na casa, passei a madrugada limpando as coisas, arrumando. Depois eu dobrei os meus joelhos, me arrependi profundamente, me coloquei diante de Deus, falando com o Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados e pedindo a restauração da minha vida espiritual. E foi o que Deus fez. Deus restaurou minha vida espiritual. Eu louvo a Deus, não tenho vergonha de estar narrando esse episódio da minha vida, porque eu estou narrando o grande amor de Deus, que naquela época, naquele momento, naquela ocasião, Ele poderia ter tirado a minha vida, ter liquidado comigo, poderia ter descido à sepultura, mas Deus misericordiosamente me pegou, me tomou pelas mãos com grande amor, com grande bondade, mandando aquelas servas dele para falar comigo, trazer esse recado, essa mensagem, que restaurou minha vida espiritual. E depois disso veio um grande avivamento. Eu louvo a Deus por isso, louvo ao Senhor Jesus e quero orar com você. Não sei como está a sua vida espiritual, como está a sua vida de relação com Deus, mas eu quero dizer, Deus pode restaurar todas as coisas. Pode e restaura em nome de Jesus. Por isso agora eu vou orar com você que me ouve, você que acompanhou esse testemunho verdadeiro, aconteceu comigo há mais de 50 anos atrás. Eu quero dizer para vocês que depois disso Deus me usou profundamente no ministério, me levantou e nunca mais eu abandonei os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar. Convido você que me ouve, que recebeu esse testemunho, que você receba a bênção de Deus e a oração da fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus com essas pessoas que me ouvem e me acompanham nessa oração. Talvez alguém que me ouve, Senhor, necessitando dessa mensagem, desse testemunho, sabendo que Tu busca o que está caído, o que está perdido, Tu restaura a vida dos Teus servos e servas, para o Senhor numa causa perdida. Por isso eu Te peço, apresento a Ti, Senhor, em oração nesse momento, esse pai de família, essa mãe de família, esse jovem, essa jovem,
esta criança que ora com a sua família, esse ancião, essa anciã. Eu oro a Ti por essa pessoa enferma e doente que precisa ter a sua saúde restaurada. Ó Deus, abençoe e alcance esse lar que está em conflito, precisando de uma solução de problema. Esse pai de família que precisa de uma vitória nessa causa que ele julga perdida. Senhor, não há causa perdida diante das Tuas mãos e do Teu poder. Por isso, abençoa a todos pelo poder do Teu Espírito, é o que eu te rogo. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino. Amém, Jesus. Amém. Amém. Creia, Deus restaura, Deus quando tem plano, quando Ele tem aliança, Ele vai buscar o perdido, o desobediente, o rebelde, como Ele fez com Jonas, que tentou fugir da face do Senhor. Eu tive esse período onde eu tentei fugir da face do Senhor, larguei das mãos do Senhor, mas o Senhor nunca largou das minhas mãos por grande misericórdia e bondade. Creia no Senhor, busque a sua presença, arrependa-se dos seus pecados e aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivailisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus te abençoe e nos permitindo Deus, até a próxima.